Os Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Eu lerei conforme a tradução chamada Almeida, corrigida fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Isso corresponde às 15 horas na nossa medição do tempo moderna. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E o povo de Deus diz: amém. Você pode se assentar. Eu quero falar a vocês, meus irmãos, esta noite, sobre o poder restaurador de Deus. Quero falar a vocês, meus irmãos, esta noite, sobre a cura que vem do poder restaurador de Deus. O título da mensagem é A Cura Divina. A partir desse texto, mas especialmente a expressão do versículo 8, que eu quero ler de novo. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo. Observe as três expressões do final deste versículo, na tradução que eu faço uso: andando e saltando e louvando a Deus. Perguntaram a um pastor: o senhor acredita em cura divina? O pastor respondeu: existe cura que não venha de Deus? Deus é apresentado em sua palavra e ele diz o seu nome. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Yahvé Rofeka, que significa o Senhor que... Desligou? Não. Êxodo 15, 26, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 23, versículo 25, ele diz com todo o seu poder: eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Salmo 103, versículo 3, o salmista está dizendo ao seu próprio coração: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Isaías 33, versículo 24, tem uma profecia a respeito da qual eu acredito que se diz, que se refere a tempos ainda por vir, mas diz: e nenhum morador de Sião dirá, enfermo estou. Imagine esse tempo de bênção, tempo que será dito que aquele que morrer com 100 anos morreu jovem. Estamos nos referindo a um tempo futuro, segundo a minha interpretação da Escritura. Mas ainda assim está escrito na carta do apóstolo Tiago: está alguém entre vós doente? Você conhece esse texto? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Eu li aqui Tiago 5, versículo 14 e 15. Deus tem poder para restaurar toda e qualquer enfermidade. Nesse texto que nós acabamos de ler,
nós temos aquilo que tem sido chamado pelos conhecedores da Escritura Sagrada de milagre inaugural. E ele é chamado de milagre inaugural porque foi o primeiro milagre público que aconteceu após a ressurreição e especialmente a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Foi o primeiro milagre da história da igreja. E esse milagre teve uma publicidade muito notável, como você percebeu no texto, especialmente perceberá lendo os versículos seguintes. Agitou a cidade porque Jesus já não estava presente em corpo, mas estava, é isto que este milagre significa, presente pelo seu Espírito Santo na sua igreja, realizando as mesmas obras e continuando aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Mas especificamente, este versículo chama a minha atenção. A sua memória não está traindo você. Em setembro de 2021 eu preguei nesta igreja neste texto, mas sinto o desejo de pregar novamente pela imensidão destas verdades e pela sua constante e renovada atualidade para nossas necessidades. Este versículo chama a minha atenção há muitos anos, quando se expressa a tradução que eu uso, dizendo que este paralítico entrou no templo, leio novamente, andando, saltando e louvando a Deus. Número 1, o paralítico entrou no templo andando. Deus tem poder para curar enfermidades ou quaisquer outras necessidades. Deus tem poder para promover restauração física. O que aconteceu aqui foi um homem, o texto sagrado nos dá alguns detalhes, que desde o ventre de sua mãe era coxo. E aqui nós somos apresentados à realidade de que aquela musculatura entravada, se isso era o caso dele, não sabemos, é restaurada pelo agir curador de Deus. A fisioterapia que leva inúmeras sessões para atuar sobre um músculo fragilizado, é verdade. Mas aqui uma palavra, levanta e anda. E você observa o descritivo do relato do milagre, quando diz, tomando pela mão direita, o levantou, versículo 7, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Esse é o tipo de acontecimento que não pode ser explicado de outra forma. Uma restauração instantânea. Uma restauração não somente instantânea, como completa, plena e perfeita. Imediatamente ele se pôs em pé, Deus havendo restaurado. Deus fez isto, amados irmãos, na história da Escritura Sagrada, em inúmeras passagens. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos curas e ressurreições, e nós encontramos episódios em que feridas mortais, picadas de cobras, mortandades, comida envenenada, toxina, lepra, tudo isto foi vencido pelo poder restaurador de Deus. Estou fazendo referência aos milagres do Antigo Testamento. Quando nosso Senhor Jesus Cristo entrou no mundo, Ele operou dezenas de milagres. Milagres tão notáveis que agitavam completamente a sociedade. Porque as coisas que acompanhavam por onde Cristo passava eram coisas inigualáveis. Cegos, surdos, mudos, coxos, leprosos. Se eu, Hugo, toco uma pessoa que tem a hanseníase, a enfermidade é mais forte do que a minha saúde e muito provavelmente eu serei contaminado pelo toque. No entanto, o nosso Salvador, quando tocava uma pessoa com hanseníase, a força poderosa que estava nele era tão mais forte do que a enfermidade que no toque dele a doença dava em retirada e a pessoa encontrava-se completamente restaurada. Quando nós lemos estas coisas na Bíblia, elas estão escritas não para nossa informação morna, mas para nosso espanto. Que tão grandioso seja e é o poder de nosso Salvador glorioso, o Senhor Jesus Cristo. Você reconhece isto? Você crê nisto? Que Ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade física? Você crê nisto? Desde a menor até a mais grave, você crê nisto? Eu tenho uma lembrança muito viva. Um dia que eu estava dando uma aula na escola bíblica dominical aqui, um escolão no mês de janeiro do ano passado. E aí eu pedi que levantassem as mãos, todos,
que poderiam publicamente dar testemunho de já ter sido curados por Deus, ou de ter recebido de Deus uma resposta de oração quanto a alguém enfermo por quem intercederam e a pessoa foi curada. E eu gostaria de fazer o mesmo teste rápido aqui. Se você já foi curado por Deus em resposta à oração, ou alguém por quem você intercedia foi curado por Deus em resposta à intercessão, levante uma de suas mãos. Agora olhe ao redor, ninguém abaixa a mão ainda. Ele é o Senhor que nos sara. Não é Deus, amados irmãos, que é carente de poder para curar toda e qualquer enfermidade. Nós é que hesitamos levar a Deus nossas enfermidades. Eu ouvi outro dia o testemunho de um homem, um pastor, um pregador do Evangelho, um homem que é fervoroso no serviço de Jesus Cristo, mas que disse que constatou que ele tinha diagnóstico de diabetes há mais de 20 anos e nunca uma vez sequer tinha pedido a cura a Deus. Ora, será que Jesus Cristo não tem poder para curar diabetes? É claro que tem. Claro que tem todo o poder. Eu digo novamente, não é Ele que não tem poder para curar, nós é que hesitamos recorrer ao seu poder restaurador. Direi mais, ó meus irmãos, a Escritura nos orienta. Está alguém entre vós doente? Você conhece o texto diz, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, vou explicar isso em mais um minuto, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Sabe o que esse texto te instrui a fazer? Todas as vezes que você estiver doente, ore e peça a Deus que te cure. Todas as vezes, seja qual for a enfermidade, seja qual for o diagnóstico, seja qual for o prospecto, seja qual for o resultado do exame, seja qual for a palavra do médico. Deus coloca isso diante de nós. Está gripado, está resfriado, está com coisa pior do que isso. Está alguém entre vós doente? Chame a sua igreja para orar por você. Ore e peça cura ao Senhor. Para Deus não é difícil curar, nem um pouco difícil curar. Nós, amados, repito, é que hesitamos em recorrer a Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Há coisas que nós simplesmente como que entregamos os pontos ou aceitamos como sendo determinações da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero falar sobre isso também, mas a Bíblia Sagrada nos instrui objetivamente a pedirmos a Deus cura para nossas orações. As mãos já foram levantadas, não preciso que eu cite os nomes, mas quantas e quantas vezes nos cultos desta igreja, nós temos nos emocionado com os servos do Senhor, que após um período de internação hospitalar, voltam à igreja, às vezes ainda um pouco fraquinhos, às vezes ainda um pouco limitados, mas voltam, porque querem dar testemunho da fidelidade e da glória de Deus. Irmãos, vamos guardar a primeira verdade a meditar essa noite. Deus pode curar todas as enfermidades. Louvado seja o seu santo nome. Pastor, como é que funciona esse texto que diz ungindo com azeite? Mais uma ocasião oportuna para a gente explicar. Em grego existem dois verbos que são igualmente traduzidos como ungir nas nossas Bíblias. Existe um verbo que é a unção cerimonial, aquela unção sacerdotal do Antigo Testamento, aquela unção simbólica. Esta unção era usada para poder designar aqueles que tinham sido chamados por Deus para exercer determinada função oficial, profetas, sacerdotes e reis. Estes eram ungidos publicamente, com uma abundância de óleo, inclusive, virada sobre sua cabeça, normalmente no chifre de um animal, para que isto representasse que tinham sido escolhidos por Deus, ungidos por Deus com o Espírito Santo para desempenhar o seu ministério. Pois muito bem. O verbo na língua que o Novo Testamento foi escrito nesse texto de Tiago é outro. Esse verbo não significa ungir dessa forma cerimonial. O verbo alifo significa esfregar, massagear, besuntar. Então você se recordará, por exemplo, de Lucas 10:34, quando o bom samaritano achou o homem todo espancado na rua, que ele o pegou, o colocou sobre a sua montaria, deu vinho, que era um anestésico recorrente àquele tempo, e o que ele fez com as feridas? Quem se lembra da Escritura Sagrada aí rapidamente no coração?
pensou com azeite, não é assim que nós memorizamos aquela tradução antiga? Pensou as feridas com azeite, deitando-lhes azeite e vinho, atou-lhes as feridas. O pessoal da mídia é veloz. Era medicamento. Então, quando o texto sagrado diz: está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, unjam com azeite, não é uma unção cerimonial, nem uma unção simbólica. É, se necessário for, até hoje, a provisão de medicamento para o enfermo, que é uma das responsabilidades da igreja quando necessário. Esclarecido isto, não diminui, não altera o ponto principal. Deus pode curar as nossas enfermidades. Deus nem sempre cura as nossas enfermidades físicas. Sabia disso? O Senhor Jesus pregou um dia na sinagoga e o sermão dele causou ira. Porque ele disse: muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses e houve fome em toda a terra, e a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eu li aqui Lucas 4, 25 a 27. Quer dizer, esta é uma palavra de Cristo, confirmada pela experiência sua própria ou de alguém que você conhece. Pode ser que uma enfermidade seja rogada a Deus a cura, e seja da vontade de Deus não curar. Por que Deus faria isto? Será que Deus está sendo mesquinho? Será que Deus está sendo mau? Será que Deus... É claro que não. Primeira coisa que nós precisamos reconhecer aqui prontamente é o quanto uma doença pode ser mais benéfica para nós do que a saúde. Você entende isso? Que a enfermidade pode te humilhar, que ela pode quebrantar o seu coração endurecido, que ela pode te fazer... Aliás, tem uma expressão que quando Deus nos coloca na horizontal, quer dizer, quando a gente fica deitado no leito é para a gente olhar para cima. Porque quando você está deitado, só tem para cima para olhar. Então eu gosto dessa expressão. Quando Deus te põe no leito, é para você olhar para cima. Muitas vezes usará Deus períodos como estes para quebrantar o nosso orgulho. Bendito seja o seu santo nome. Eu prefiro ter o coração quebrado do que o corpo curado. Deus usará de tais períodos para nos prostrar diante dEle, para derrubar os ídolos do coração, para nos fazer compreender muitas coisas que o nosso eu vaidoso, que o nosso ego ególatra não reconhece prontamente. Nem sempre Deus cura, porque a enfermidade pode ser um sumo benefício. E você precisa se lembrar que de uma forma ou outra, um dia, a sua vida terrena vai ter de terminar. E para o crente, isso não é ruim, glória a Deus, amém? Para o crente, isto será a experiência mais ditosa de todas as experiências ditosas. Você lê a biografia de Lloyd Jones, aquele monumental pregador, e ele virando para os seus familiares que estavam orando no leito, e ele diz: pare de pedir a Deus que me cure, pare, peço a Deus que me leve, eu quero é partir. Deus usará para muitos de nós aqui a enfermidade para nos fazer atravessar o portal que nos levará ao paraíso, onde estaremos com Cristo. E a Bíblia é tão clara quando diz que isto é muito melhor do que viver nesse mundo. Então sim, Deus cura, nem sempre Deus cura. A doença pode ser um instrumento de Deus para nos santificar. Um dia a nossa vida nesse mundo terá de terminar. De toda forma, porque a doença e a saúde estão nas mãos de Deus e fazem parte dos seus planos que para nós são incompreensíveis. Domingo passado, eu preguei aqui no Apocalipse 5, eu disse que ninguém é digno de abrir o livro. Você ouviu a mensagem de domingo passado. Mas depois tem um detalhe daquele texto que ficou na minha meditação ao longo da semana. Ninguém é digno de abrir o livro. Ninguém é capaz de tomar o livro, mas tem mais um negócio, passou despercebido domingo passado. Ninguém é digno de olhar para ele. Então eu posso ter muita curiosidade quanto às determinações de Deus, e querer muito saber o que é que Deus tem para mim daqui 12 meses ou 12 anos, mas eu não sou digno de olhar para o livro. Eu não sou digno de dar uma espiadela no futuro. As determinações de Deus são sempre sábias. Você crê nisso? São sempre bondosas. Você crê nisso?
são sempre boas. Talvez falte-nos capacidade de entender. Frequentemente esse é o problema. Mas a Ele pertencem as determinações sábias, bondosas e boas. Feitas todas essas considerações necessárias, a verdade principal que eu quero frisar em primeiro lugar na minha mensagem, e que esta verdade produza em seu coração confiança e adoração. Deus tem todo o poder de curar e de restaurar. Pode ser por um processo, pode ser por um medicamento, por uma cirurgia, ou pode ser uma cura instantânea, súbita e miraculosa. Das duas maneiras, pertence a Deus esse poder. Agora observe em segundo lugar, que o paralítico entrou no templo andando e saltando. Quando é que alguém salta na Bíblia Sagrada, senão quando está alegre? Esse homem paralítico, desde o ventre materno, poderia ter se levantado da sua enfermidade, da sua paralisia, dizendo assim: pois só agora que Deus vem me curar? Ou dizendo: se ia me curar no fim das contas, por que é que me fez passar pela enfermidade, pela mendicância, pela humilhação? Ao contrário destas e outras muitas possibilidades, ele se levantou alegre. Não houve somente uma cura física, houve algo a mais, que Deus derramou a sua graça sobre outras disfunções, se eu uso esta expressão, aquelas mais íntimas, do íntimo do coração. Faça uma lista de enfermidades do coração, talvez encontradiças aqui entre nós. Amargura, advinda das injustiças que trouxeram prejuízo. Ingratidão, em face das demonstrações de amor e favor de Deus e da sua bondade e da sua generosidade, às quais, impressionantemente, nós não conseguimos nos lembrar, muito menos sentir em nosso coração a gratidão pelas bênçãos que Deus nos tem dado. Você acha que isso é saúde? Insensibilidade e indiferença. O egoísmo entronizado no íntimo do coração. Murmurações contra Deus. Murmurações contra a forma como Deus permite ou dirige nossa caminhada neste mundo. Trato de algo sensível aqui na próxima colocação, escute-me atentamente. A culpa a qual alguém se agarra, mesmo depois de já ter sido lavada no sangue eficaz do Cordeiro. Insatisfação com a vida, que priva o coração de experimentar esta alegria aqui de saltar. Inveja, ciúmes, ambição. Ansiedades. Não estou falando de ansiedade clínica, estou falando de ansiedade espiritual, que é o subproduto de quando alguém hesita em confiar nas promessas de Deus e encara a sua vida constantemente hesitando: será se Deus, será se assim será, se aquilo que já está garantido vai falhar.
sentimentos de mágoa e a falta de perdão contra aquele que contra você terá pecado. Disfunções, não físicas, disfunções do íntimo do coração humano. Observe que o mesmo poder restaurador dos joelhos e dos artelhos do paralítico é o poder restaurador do coração ferido. É o poder restaurador. Quando nós meditamos sobre quanto a Escritura Sagrada ministra sobre isto, meus queridos, nós ficaremos tomados de um espanto glorioso. Porque a Escritura Sagrada nos diz, em tua presença, na presença de Deus, há plenitude de alegria. E você pode recorrer à presença de Deus onde há plenitude de alegria. Qual é o nome do Espírito Santo que Jesus Cristo deu para ele em Atos 14? Quem sabe? O Consolador. E por que ele tem esse nome? Porque nossos corações precisam de consolação. E ele nos é dado, o Espírito de Deus nos é dado. A Escritura Sagrada chega a afirmar que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, no Salmo 19, para nós enchermos os nossos corações amargurados da Escritura Sagrada e vermos o poder restaurador da Escritura, tirando a amargura da falta de perdão, tirando a amargura de todas as nossas resistências e relutâncias e enchendo a nossa vida da doçura da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse mais, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pastor, eu nunca pensei que havia tanta coisa assim pré-aprovada ao meu dispor. Então nos lembremos do versículo que diz, nada tendes. Lembra por quê? Porque não pedis. Se a ordem é para que você, gripado ou com câncer, peça cura, haverá ordem negativa para que você peça a mesma graça de Deus para o seu coração? Observe que este homem, que poderia ter levantado cheio de queixumes contra Deus, a Escritura Sagrada diz que ele entrou no templo andando, foi curado fisicamente e entrou no templo saltando, alegre, porque o seu coração recebeu uma porção da graça divina. É claro que esta é uma cura diferente da cura de músculos entrevados. A cura de nosso coração é muito mais complexa e difícil, possivelmente um processo que nos levará a vida toda. Mas ótimo, Deus é conosco, Deus é por nós. Devemos mais procurar fruir mesmo destas misericórdias que Deus nos tem dispensado da sua generosidade. Não é isenção das provações da vida, tampouco é uma espécie de fuga emocional daquilo que é difícil e rigoroso. Não. O que eu estou tentando dizer para os irmãos são palavras que o apóstolo o que eu estou tentando dizer para os irmãos, o apóstolo Paulo expressou com clareza inigualável. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta mesma carta aos Romanos, veja o que está escrito no capítulo 5, versículo 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A fonte desta bênção, deste homem que entrou saltando no templo, a fonte desta bênção é a concessão copiosa, abundante, do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Volto por fim ao texto de Atos capítulo 3, versículo 8, e você verá a terceira e maior, a terceira e mais notável bênção que ele recebeu. E entrou com eles no templo, diz o texto sagrado, andando, foi curado fisicamente. Saltando, recebeu graça no íntimo, no interior do seu coração. Mas como diz o texto por fim? Louvando a Deus. E agora eu quero lhes afirmar sim, que esta foi a cura maior, e a bênção maior, e a obra maior que Deus efetivou naquela ocasião. Por quê? Porque uma enfermidade deve ser entendida, basicamente, para um leigo como eu, como uma disfunção. As coisas não estão como deveriam estar. Pois bem, olhe para si mesmo. O seu cérebro foi criado por Deus. Dentre muitas coisas fantásticas que o seu cérebro pode fazer, o seu cérebro foi criado para crer. Sabia disto? Deus criou a sua inteligência fenomenal. Estou diante de pessoas esplendidamente inteligentes aqui. Deus criou a sua fenomenal inteligência para você apreciar as artes como você aprecia, para você conhecer todas as coisas notáveis que conhece, para você realizar todas as grandes coisas que realiza, pois muitíssimo bem, parabéns. Mas primeiro de tudo, Deus dotou você de inteligência para que você cresce nele. Deus criou o cérebro para crer, mas ele se transforma na vida de muitos no palacete da incredulidade. Deus criou o coração para adorá-lo, para amá-lo sobre todas as coisas. E nós é que temos um coração disfuncional, que quer amar o mundo e o que no mundo há, em vez de amar a Deus sobre todas as coisas. Sua boca foi criada para 3 coisas, primeiro de tudo, e não é comer nem beijar a bochecha das crianças. Primeiro de tudo, a sua boca foi criada para orar, para cantar louvores e para falar coisas belas a respeito de Deus. Os outros usos são secundários, amém? Só que nós usamos nossa boca para que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de maldição e não de bênção. Nós usamos a boca para mentir e para nos vangloriar e para trapacear, e usamos a boca para disseminar aquilo que não é verdadeiro, ou aquilo no fim das contas, mesmo que verdadeiro, que não é importante. Falamos da chuva, do calor, do futebol e da política, mas não falamos de Jesus. Nossas bocas foram criadas, mas são bocas disfuncionais. Nossas mãos foram criadas para demonstrar amor e humanidade, mas são mãos egoístas. Nossos olhos, disse Jesus, ele declarou, foram criados para ser as janelas da alma, mas a luz que há dentro de cada um ser humano é treva. Nossos pés eram para ser formosos pelo anúncio das boas novas, mas como diz o livro dos Provérbios, são pés que se apressam para derramar sangue. A nossa garganta devia ser a fonte da qual borbota a bênção, mas diz a Escritura Sagrada, nossa garganta dos filhos de Adão e Eva é um sepulcro aberto.
A mortandade que aflige os filhos de Adão e Eva não mata na maioria dos casos, não. Mata em 100% dos casos. Você já parou para imaginar isto? Não se conhece na medicina uma doença que mate em 100% dos casos, exceto uma: pecado. Ela mata em 100% dos casos. Então, quando este homem entra no templo andando, saltando e louvando a Deus, é porque ele foi curado e restaurado de maneira total. Ele foi restaurado também espiritualmente. Ele foi transportado da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele foi posto por Deus no reino do Senhor Jesus Cristo. Eu, que estou aqui diante de vocês, eu era mudo no passado. Não nesse sentido literal, mas eu era mudo no sentido principal. Eu não sabia falar de Deus. Eu não sabia orar. Eu não sabia cantar os louvores do Senhor. Na presença de Deus eu era um mudo. Mas o Senhor soltou a minha língua, abriu a minha boca, me deu um cântico novo. A salvação é uma cura maior do que até de uma doença terminal, porque é a cura da mais fatal de todas as mortandades. Escreveu o apóstolo Paulo: nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Um dia, nosso Salvador entrou numa cidade. Leia comigo, Marcos capítulo 5. Verso número 25. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, glória a Deus, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal, aleluia. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. É tão lindo esse texto, não é? É tão lindo esse texto. Mas eu leio um texto como esse e sou lembrado de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.
Se você for ao Salvador e tocar na orla da veste, graça dele sairá e você será abençoado pelo Senhor. Amados, quanto nós hesitamos em recorrer ao Senhor. Quanto nós hesitamos em recorrer ao seu poder de curar. Curar enfermidades, moléstias, disfunções. Curar nossos corações, por vezes amargos, corações que não perdoam, corações ingratos, corações insensíveis, corações cheios de questionamentos. Quantos ainda carecem de receber do Senhor a cura maior, a cura que fará com que não somente andem e saltem, mas louvem a Deus. Ele é o médico dos médicos, que cura o corpo, o coração e a alma. Ele é o médico dos médicos, que cura o corpo, o coração e a alma. Quem vai tocar na orla da veste? Vamos orar ao Senhor. Curve a cabeça, feche os olhos. Talvez você tenha uma enfermidade física, a respeito da qual nunca pediu cura ao Senhor. Por que não aproveita a oportunidade e diz: Senhor, cura-me dessa e dessa forma? Talvez em seu coração haja amarguras, dores, incompreensões, um peso no seu coração. Não precisa dar nome, mas você pode trazer esse peso ao Senhor Jesus Cristo. Mas a cura maior, amigo, é você receber Jesus hoje como seu Salvador. Talvez você esteja aos olhos de Deus como um morto e nem sabe disso. Mas o Senhor ressuscita os mortos, glória a Deus. E Ele pode te salvar e te perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna. Vamos todos orar ao Senhor. Ele está ouvindo a oração de cada um de nós. Pedir a cura de alguém que você ama que está enfermo. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara, é o nome de Deus, Jeová Rafá. Pai, ouve as nossas orações em nome de Jesus. E obrigado, Deus de amor e de graça, por nos ter trazido a esta casa de oração na noite deste domingo, para estarmos juntos na Tua presença e para meditarmos na Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, conceda graça a todos os Teus servos em nome de Jesus. Graça, Senhor Deus, para recebermos a Tua graça. Graça para suplicarmos a Tua graça. Graça para fruirmos, Deus, os benefícios maravilhosos da Tua graça. Aqueles que estão pedindo cura, se for da Tua vontade, Pai, cura mesmo instantaneamente, se esta é a vontade do Senhor. Aqueles que estão pedindo graça para os seus corações, dá, meu Deus, paz e alegria. Dá, meu Deus, perdão. Dá alívio. Dá, Senhor, fruir os benefícios das Tuas promessas. E outros que estão entendendo que precisam da salvação, da cura maior de todas, que é a nova vida em Jesus. Dá, Deus, cura, restaura e salva para o louvor da Tua glória. E eis o Teu povo aos Teus pés, Deus, colocando ainda outros enfermos, por quem temos suplicado, porque cremos que o Senhor tem todo o poder de curar. E rogamos, segundo a Tua sabedoria e bondade, que o faças para o louvor da Tua glória na Tua igreja e no Teu povo. Obrigado, Senhor, por este culto, por nos ter trazido até aqui.
Obrigado pela semana que está iniciando, especialmente porque esta será a semana da IBF. E pedimos que a bênção do Senhor, Deus, seja com a nossa escola bíblica de férias ao longo destes próximos dias. Guarda-nos, Deus, nas nossas responsabilidades, no trabalho, em casa. Provê o pão da nossa mesa. Guarda-nos do mal, livra-nos de perigos. Sobretudo, Senhor, guarda-nos próximos de Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, por causa de Jesus, para a glória de Jesus, o povo de Deus diz: amém.